Meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? O Bolsonaro convoca uma manifestação para domingo, dia 16, em Copacabana. Essa manifestação tem como objetivo pedir anistia para os presos do 8 de janeiro, que Bolsonaro não chama de presos, né? Ele diz que são reféns. E aí, nesse pedido que ele faz ao público que vá a essa manifestação, aparece ali juntamente com ele algumas figuras. Nicolas Ferreira, apareceu Silas Malafaia, Gustavo Gayer, entre outros. Querem a todo custo tumultuar o país. Porque, gente, parece que quando a gente diz que eles vivem em uma realidade paralela, a gente está querendo dizer exatamente isso. Porque, primeiro, que todo mundo sabe que não terá anistia. Isso é um delírio do bolsonarismo, da extrema-direita, de que o país irá conceder anistia para esses presos. Isso não vai acontecer. Então, que isso fique muito claro. E não custa lembrar aqui que Bolsonaro não está preocupado com os presos do 8 de janeiro. Tudo isso tem um objetivo, qual? Ele pensa nele. Mas não vai rolar nem para os presos, nem para ele. Anistia é inconstitucional. Então, não vai rolar. Essas pessoas foram condenadas por um tribunal superior e não existe projeto de lei que seja capaz de barrar a decisão de um tribunal. Isso é fora de cogitação. E o Bolsonaro também pede para os seus apoiadores que eles lotem ali Copacabana com 1 milhão. Isso é motivo de piada, porque eles não vão conseguir reunir esse número de pessoas. Se brincar, todas as manifestações que foram feitas pelo Bolsonaro, pelo Malafaia, por toda essa turma aí, se juntar todas as manifestações feitas, elas não alcançaram a casa de 1 milhão de manifestantes. Então, primeiro que isso é mais um delírio, achar que 1 milhão de pessoas irão a essas manifestações. Isso não vai acontecer, isso é balela. E por quê? Porque para quem tem um mínimo de bom senso, mínimo, embora é difícil esperar bom senso do Bolsonaro e do bolsonarismo, mas quem tem um mínimo de bom senso sabe que essas manifestações não servem para nada. Eles vão perder tempo. Primeiro, que elas são antidemocráticas. E segundo, que eles vão perder o seu tempo saindo de casa para ir para essas manifestações, para ver Bolsonaro tentando se defender em praça pública. Isso não vai levar a lugar algum, porque, repito, jamais esse tipo de projeto, ainda que passasse nas casas legislativas, não passaria no Supremo, porque, como eu já disse, ela é inconstitucional. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa aqui, que não sei quantas pessoas que vão a essas manifestações, claro, não vai nem próximo de 1 milhão, mas com certeza a gente sabe que tem gente que vai a essas manifestações. E eu queria chamar a atenção de vocês aqui, porque como tem gente que não pensa, eu acho que tem gente que parece uma porta. Porque o que o Bolsonaro anda dizendo por aí? Que os ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília foi organizado pela esquerda. Agora, eu acho que qualquer seguidor do Bolsonaro poderia fazer uma pergunta. Peraí, se foi a esquerda que organizou isso, por que o Bolsonaro está pedindo anistia? Porventura, Bolsonaro está querendo anistiar esquerdista? Porque, segundo ele, foi as esquerdas que organizaram aquele ataque. E eu acho interessante que essas pessoas não têm a capacidade de pelo menos se perguntar, olha, isso faz algum sentido?
Então, se ele está pedindo anistia, ele próprio está confessando de que foram pessoas ligadas a ele e à extrema-direita e a esse grupo que não queria aceitar a eleição do Lula, que fizeram os ataques às sedes dos três poderes. Então essas pessoas não estão presas politicamente. As pessoas cometeram crimes, causando prejuízos na casa de 30 milhões de reais, por destruírem o patrimônio público. Então, não faz sentido quando você vê o Bolsonaro fazendo essas afirmações e depois pedir anistia. Então, gente, é uma manifestação que, acima de tudo, é de alguém que parece que transita fora dessa realidade. Se Bolsonaro tivesse a real noção de como ele está encrencado, ele está em vias de ver a primeira turma do STF aceitar a denúncia da PGR contra ele por uma tentativa de golpe de Estado. E o cara tentou se defender, mas não consegue se defender porque não existe defesa para o que ele fez. E mesmo ele encrencado até o pescoço com a justiça, ele marca uma manifestação para pedir anistia, para pedir liberdade de expressão, que eles sejam livres e que não exista censura no Brasil. Isso não é coisa de alguém que está com os pés no chão, na realidade concreta. Porque, concretamente, ele já tem o seu caminho traçado, que vai levá-lo à cadeia. Mais do que a gente vê é um Bolsonaro que continua ameaçando os poderes. Isso também é uma tentativa de dar o golpe na justiça brasileira. Então, o que eu tenho para dizer é, se ele tivesse a noção como ele se encontra hoje perante a justiça, ele não estaria por aí marcando manifestação. O que ele estaria fazendo? Tentando se defender. Eu sei, muita gente vai dizer, olha, não tem defesa contra golpe de Estado. Mas é o papel dele e da defesa. Agora, marcar manifestações para pedir anistia e, mais uma vez, tem coragem de vir dizer que aquelas pessoas não são presas, mas são reféns. E aí vem outro que diz que temos que encher as ruas, a Copacabana vai estar lotada e pede 1 milhão de manifestantes. Isso também não vai acontecer. As pessoas, pelo menos eu acho que nem todas essas pessoas são bobas, de perderem o seu domingo saindo de casa para ir ver o discurso de Michele, de Malafaia, de Bolsonaro, de Gustavo Gaia, de Nicolas Ferreira, dessa gente aí que vai dizer mais do mesmo, as coisas que a gente já vem ouvindo deles, manifestação atrás de manifestação, sempre as mesmas ladainhas, sempre dizendo as mesmas coisas, no fundo atacando o Supremo, a Justiça, Alexandre de Moraes. Então, assim, uma vergonha essas manifestações nesse momento atual do Bolsonaro. Isso não deveria estar acontecendo, porque essas manifestações não vão trazer nenhum efeito. Eu quero terminar dizendo, não existe nenhuma possibilidade de aquelas pessoas que estão presas pelo que fizeram às sedes dos três poderes no 8 de janeiro, não existe nenhuma possibilidade dessas pessoas serem anistiadas, serem perdoadas. Isso não vai acontecer. Repito, quem as condenou foi um tribunal. E repito, se o Congresso tem o poder de criar leis para ir contra uma decisão de um tribunal superior, então você não precisaria mais do STF. O próprio Congresso poderia funcionar como poder judiciário do país. Faz algum sentido? Então, todas as vezes que o Supremo tomar uma decisão e aí eles não concordarem, simplesmente eles criam a lei e mudam, não faz sentido, né? Então, é uma vergonha essa manifestação. Isso não vai dar em nada, eles não vão conseguir anistia. E também
eles não vão conseguir reunir 1 milhão de manifestantes, porque as pessoas sabem que já foram em outras manifestações e o resultado foi zero. Não aconteceu absolutamente nada e não vai acontecer nada. E repito, se isso também tem por detrás tentar intimidar alguém, que eu nem sei quem eles querem intimidar, talvez o Supremo, Alexandre de Moraes, não sei quem eles querem intimidar, mas eles já perceberam que quem quer que seja que eles queiram intimidar não vai trazer nenhum resultado prático para eles. O que está acontecendo no Brasil hoje é o seguinte: todos que tentaram esse golpe de Estado, juntamente com Bolsonaro, vão ir para a cadeia. E aqueles presos do 8 de janeiro permanecerão no lugar que estão hoje, e que nada vai mudar em relação à justiça, em relação a essas pessoas, e qualquer coisa que eles queiram fazer para tentar pressionar a justiça brasileira, o Supremo, o Alexandre de Moraes, não vai conseguir nenhum tipo de resultado, como já viram que tentaram várias vezes e não conseguiram, e não será dessa vez que vão conseguir. Então, mais uma vez, Bolsonaro está perdendo o seu tempo com essa manifestação. Mas a gente sabe que ele faz exatamente porque ele quer unir a tropa, porque ele gosta desse jogo de ficar jogando as pessoas contra a justiça brasileira, mas eles não vão conseguir nenhum êxito, tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam meu trabalho, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas e mais uma vez, muito obrigado.